Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu quero que vocês aproveitem bastante esse momento para estudar comigo as resoluções das questões anteriores do exame da OAB. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Civil e Processo Civil, e aqui no canal eu tenho algumas playlists de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Econômico, Direito Digital. Obviamente que o digital não vai cair na prova da OAB, mas o que é mais importante que você tem aqui de conteúdo que você pode se divertir é direito processual civil e direito civil. As gravações são em torno de 30 minutos, 40 minutos. E caso você já venha numa pegada de estudo mais pesada e queira só dar uma revigorada no seu entendimento, busque nessas playlists as aulas de revisão de conteúdo. Essas aulas de revisão de conteúdo eu pego um apanhado de tópicos importantes para a graduação e tópicos importantes para exame de ordem. Então, toda a matéria que eu leciono em graduação, eu dou uma ênfase no exame de OAB. Algumas questões que a gente vai trabalhar aqui, eu já trabalhei em sala de aula, coloco em algumas questões de prova. E óbvio que existem macetes que vocês vão resolver aqui comigo e vão começar a entender de uma maneira mais simples a análise dessas questões. Tá certo? Então são 6 questões de direito civil e 6 questões de direito processual civil que nós vamos trabalhar nessa videoaula. Espero não ser muito extenso, mas vamos trabalhar de maneira tranquila para que não fique pesado o vídeo e a análise das questões. Começando com a questão número 1, que é do 32º exame de ordem, ela é uma questão extensa, né, para quem está numa atenção analisando questões de prova, tempo curto, vocês vão ficar um pouco nervosos e ansiosos para poder resolver. Mas vamos com calma, respeitando a pontuação, a gente vai começar a analisar passo a passo para poder resolver essa questão da melhor maneira possível e fundamentar. Érico é amigo de Astolfo, famoso colecionador de arte, de obra de arte. Érico, que está abrindo uma galeria de arte, perguntou se Astolfo aceitaria alocar uma das pinturas de seu acervo para ser exibida na grande noite de abertura, como forma de atrair mais visitantes. Astolfo aceitou a proposta e ambos celebraram o contrato de locação da obra, tendo Érico se obrigado a restituí-la já no dia seguinte ao da inauguração. O aluguel, fixado em parcela única, foi pago imediatamente na data da celebração do contrato. Então aqui nós temos a seguinte situação: o Érico se apropriou da coisa, teve a posse direta da coisa e a posse de direito, porque houve um contrato, uma relação contratual entre as partes. Isso aí é direito civil 2, é direito das obrigações puro e simples. Já tivemos essa análise. Então, a partir do momento que Érico fica com a coisa, segura a coisa, a obra de arte, ele tem total responsabilidade sobre ela. Qualquer dano causado ali é responsabilidade de Érico, salvo se houver caso fortuito ou força maior. Aí, Érico, dentro daquele prazo estipulado no contrato, de devolver no dia seguinte, aí sim ele se exime da responsabilidade. Bora continuar. A abertura da galeria foi um grande sucesso e Érico, assoberbado de trabalho nos dias que se seguiram, não providenciou a devolução da obra de arte para Astolfo. Então, se não devolveu, houve um atraso. Então, houve um descumprimento contratual. Embora a galeria dispusesse de moderna estrutura de segurança, cerca de uma semana após a inauguração, Diego, estudante universitário, invadiu o local e vandalizou todas as obras de arte ali expostas, destruindo por completo a pintura que foi cedida por Astolfo. As câmeras de segurança possibilitaram a pronta identificação do vândalo. Então, de acordo com o caso narrado, assinale a alternativa correta. E aí vamos analisar agora. Letra A. Érico tem o dever de indenizar Astolfo integralmente pelos prejuízos sofridos em decorrência da destruição da pintura. Letra B. Érico não pode ser obrigado a indenizar Astolfo pelos prejuízos decorrentes da destruição da pintura, porque Diego, o causador do dano, foi prontamente identificado. Letra C. Érico não pode ser obrigado a indenizar Astolfo pelos prejuízos decorrentes da destruição da pintura, porque adotou todas as medidas de segurança necessárias para proteger a obra de arte.
Érico somente estará obrigado a indenizar Astolfo se restar comprovado que colaborou, em alguma medida, para que Diego realizasse os atos de vandalismo. Então, é notório, pelo que nós já conversamos na análise do enunciado da questão, que Érico tem o dever de indenizar Astolfo integralmente pelos prejuízos sofridos em decorrência da destruição da pintura. Tá? Essa sinalização da opção A está prevista no artigo 399 do Código Civil, e vamos raciocinar o seguinte: quando nós estudamos obrigações, e nós falamos na análise do enunciado, que se eu tenho um contrato, tenho o direito, tenho a posse por direito, eu tenho a responsabilidade de devolver no prazo pactuado no contrato. Lógico, eu não assumo responsabilidade caso a coisa esteja sob minha posse e ali ocorra um caso fortuito de força maior venha causar dano. Aí me eximo da responsabilidade, porque trata-se de uma excludente de responsabilidade caso fortuito ou força maior. A partir do momento que eu tenho que entregar numa data pré-determinada, no caso aí do nosso problema, é no dia seguinte, e eu não entrego, qualquer dano que houver àquela coisa, eu me responsabilizo, independente de ser caso fortuito ou força maior, porque nós temos duas causas de exceção à excludente de responsabilidade. A primeira é a cláusula de assunção de competência, não é o nosso caso. A segunda é a mora do devedor, é o nosso caso. Então, a partir do momento que Érico paga o preço para manter a obra de arte de Astolfo em seu estabelecimento, ele assume responsabilidade, passa a ser o devedor e ele vai ter que entregar essa coisa no prazo determinado pactuado pelo contrato. Como isso não aconteceu, Érico assume total responsabilidade sobre a coisa, independente de caso fortuito ou força maior. E nesse caso, como o Diego entrou e praticou ato de vandalismo, independente de ter segurança moderna ou não, Diego entrou, causou o dano, é um fortuito externo, por mais que tenha sido encontrado e tenha sido preso, vamos dizer assim, não vai eximir Érico da responsabilidade de indenizar Astolfo. Fechou? Então a opção correta é a letra A. Segunda questão, 32º exame de ordem. Uma questão boa de se trabalhar, onde muitos alunos se confundem na análise dessa situação. Joel e Simone se casaram em regime de comunhão total de bens em 2010. Em 2015, depois de vários períodos conturbados, Joel abandonou a primeira e única residência de 150 metros quadrados, em área urbana, que o casal havia adquirido mediante pagamento à vista, com recursos próprios de ambos, e não dá qualquer notícia sobre seu paradeiro ou intenções futuras. Ou seja, em razão de algumas confusões dentro do relacionamento entre Joel e Simone, Joel sai de casa, desaparece no ano de 2015. Estavam casados desde 2010, então tem 5 anos de relacionamento. Então, como o Joel saiu, vamos dizer, foi comprar cigarro e não voltou, Simone, em 2018, no caso 3 anos depois, iniciou um relacionamento com Roberto. Joel reaparece subitamente, notificando sua ex-mulher. O problema é bem claro. Joel reaparece subitamente, notificando sua ex-mulher. Então o problema diz que havia um relacionamento e esse relacionamento foi rompido por algum motivo. No caso ali, períodos conturbados. Então Simone, a partir do momento que Joel sai de casa, passa a ser sua ex-mulher, que não é proprietária nem possuidora de outro imóvel. Então Simone reside no imóvel, ela não é proprietária de outro imóvel, está residindo naquele imóvel onde foi adquirido durante a constância do casamento, tá? Possuidor de imóvel, de que deseja retomar sua parte do bem. Então Joel quer a parte do bem. Eis que não admitiria que ela passasse a morar com Roberto no apartamento que ele e ela haviam comprado juntos. Sobre a hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Apesar de ser possuidora de boa-fé, letra A, Simone pode ser considerada proprietária da totalidade do imóvel, tendo em vista a efetivação de uso capião extraordinário.
essa opção. Já vou debatendo logo sobre elas, porque aqui a gente vai tratar de espécies de uso capião. Tá? Uso capião é uma forma de aquisição de propriedade, e nós estudamos essas espécies de uso capião dentro da matéria de Civil 4, que é direitos reais, tá? Direito das coisas e direitos reais. Lá para o título 3, inicia o estudo no artigo 1196, da posse em diante, tá bom? Então, essa opção da letra A está dando a entender que é uma usucapião extraordinária. Essa usucapião extraordinária não é possível acontecer, porque a usucapião extraordinária, ela não exige título. E nesse caso, nós falamos que tanto Joel quanto Simone compraram um imóvel. Então, se compraram, existe um documento, existe um título. Pode não ser um RGI, mas o compra e venda, um contrato de compra e venda é um título que pode ser executivo ou não. Se for executivo, esse contrato tem que ter assinatura de 2 testemunhas. Se não for, não precisa ter testemunha. Aí se cobra um inadimplemento através de uma ação de cobrança. Mas não é o caso, essa opção está errada, não é o uso capião extraordinário, porque o uso capião extraordinário prevê que independe de título, tá? Nesse caso, tem um título, então logo não é essa a opção A. Letra B. Uma vez que a permanência de Simone no imóvel é decorrente de um negócio jurídico realizado entre ela e Joel, é correto indicar um desdobramento da posse no caso narrado. Não há de se falar em desdobramento de posse do caso narrado, porque Joel deixa de ter a posse direta, Simone se mantém na posse direta e não há como indicar um desdobramento da posse. Quando se fala desdobramento da posse nessa situação, lembra-se da doutrinadora Maria Helena Diniz, que fala que a propriedade é um desdobramento da posse. Dou essa citação da doutrina de Maria Helena Diniz. Beleza, mas aqui a gente tem que qualificar essa espécie de uso capião para poder identificar a propriedade, porque eu já sei que se busca uma uso capião aqui. Né? A opção A já sinalizou da uso capião, é um ex-cônjuge que sai do imóvel, reaparece depois de 3 anos, então nós temos a sinalização de uso capião nessa situação. Letra C. Como Joel deixou o imóvel há mais de 2 anos, Simone pode alegar uso capião da fração do imóvel originalmente pertencente ao ex-cônjuge. Top. Essa é a opção correta. Lá no artigo 1240, eu falo que é 1240A, porque 1240 é outra espécie de uso capião. Eu sempre falo para os alunos, leiam nesse caput que a uso capião que trata esse artigo 1240A, é a uso capião familiar, tá? Essa uso capião familiar ou por abandono do lar, do ex-cônjuge ou ex-companheiro. A palavra ex tem que estar no problema. Se tem ex-cônjuge ou ex-companheiro no problema, é sinal de que eu posso ter, numa das opções, a uso capião familiar ou por abandono do lar. Nesse caso, o Joel ele abandonou o lar, tá? Então já tem a sinalização aí. Essa opção é correta, a letra C, na forma do artigo 1240A. A letra D fala: a hipótese da uso capião é impossível diante do condomínio sobre o imóvel entre Joel e Simone, eis que ambos são proprietários. Tudo bem, mas acontece que Joel abandonou lá. A fração que seria dele pode passar para ela, porque ela está no exercício direto da coisa, está dando função social à coisa, está com ânimos domine, tem boa fé, está com a posse mansa, pacífica, ininterrupta e duradoura, são todos os conceitos de uso capião, ela tem. Então, ela tem o direito de usucapi, caso ela deseje, ok? A fração do imóvel pertencente ao ex-cônjuge. Quando eu falo de comunhão total de bens, eu tenho a divisão de 50%. Quando eu falo de comunhão parcial de bens durante a constância de casa do casamento, como aconteceu com eles aí, mas o caso dele é comunhão total de bens. Então, numa partilha, ficaria 50% para Joel e 50% para Simone. Agora ela vai usucapi, ela pretende usucapi, ou já deu entrada no usucapião, então ela vai absorver os 50% de Joel. Então a resposta correta é a letra C.
Essa questão é uma questão sensacional, eu costumo trabalhar isso em graduação. É fácil de identificar, não é uma questão difícil. As pessoas se confundem, porque se desse uma opção lá, na opção não, no enunciado, colocasse cônjuge, continuasse como cônjuge, e saiu de casa mais ou menos em 1 ano e voltou, não teria o escapião familiar. Tá? Então o jogo está ali. Tem que saber jogar esse jogo aí. Vamos para a terceira questão. Terceira questão é também do 32º exame de ordem. Leandro decide realizar uma doação com a finalidade exclusiva de remunerar serviços prestados voluntária e espontaneamente por Carmen em sua ONG. Oferece, então, um pequeno imóvel residencial avaliado em 100 mil, vou botar aqui 100 mil, por instrumento particular. Oportunidade na qual o doador fez questão de estipular uma obrigação. Carmen, então é doação por alguma obrigação. Há uma condição. Carmen teria que realizar uma benfeitoria específica, realizar benfeitorias específicas na casa, tais como a troca do cano enferrujado, da fiação deteriorada, bem como a finalização do acabamento das paredes, com a devida pintura final. Então, há uma doação com uma cláusula de condição. Isso nós estudamos em Civil 3, tá? Eu estou sinalizando aqui as matérias, porque quando a gente está na graduação, a gente não imagina que o que o professor fala em sala de aula vai cair no exame de ordem. Então, a dedicação em sala é importante, a participação da aula é importante, porque está aí um caso de Civil 3, contratos de doação com uma cláusula de condição. A donatária aceita os termos da doação, tá? E assina o documento particular, emitindo-se na posse do bem e dando início às obras. Então, ela começou a cumprir as condições para a doação. Alguns dias depois, orientada por um vizinho, reúne-se com o doador e decide formalizar a doação pela via de escritura pública, no ofício competente, constando também a cláusula de renúncia antecipada do doador a pleitear a revogação da doação por ingratidão. Tá? 2 anos depois, após sérios desentendimentos e ofensas públicas desferidas por Carmen, esta é condenada, em processo civil, a indenizar Leandro ante a prática de ato ilícito, qualificado como injúria grave. Nós sabemos que no contrato existe uma cláusula de revogação. E durante essa situação que nós estamos lendo, houve uma discussão entre os dois e ela, no caso a Carmen, ficou qualificada na injúria grave contra Leandro. Então, Leandro, com base nesse ato, nessa situação, propôs uma ação de revogação da doação. Isso é praticamente possível. Possivelmente pode acontecer. Eu estou com uma situação aqui de uma doação por condição, tem um contrato, a Carmen supostamente descumpre o que está previsto no contrato, profere palavras contra Leandro, e Leandro pode propor uma ação, sim, de revogação da doação, porque já foi comprovado ali de que Carmen foi condenada em um processo civil para indenizar Leandro. Então, nós estamos debatendo o contrato. Agora a gente vai para as questões, para as opções da questão. Essa aqui, terceira. Mesmo diante da prática de injúria grave por parte de Carmen, Leandro não pode pretender revogar a doação porque houve renúncia expressa no contrato. Nós não identificamos a renúncia expressa, tá? Nós estávamos identificando um debate inicial, prática de crime de injúria, então não houve uma renúncia expressa, então essa opção a gente não pode marcar. A doação para Carmen se qualifica como condicional, eis que depende do cumprimento da obrigação de realizar as obras para sua confirmação, mas existe uma condição. Essa opção não comentou sobre a condição. Letra C. A doação para Carmen, está faltando uma letra N ali, não pode ser revogada
por ingratidão, porque o ato de liberalidade do doador teve motivação puramente remuneratória. Então, beleza. A gente consegue encontrar na opção C o caso, é a resposta correta, a letra C, porque realmente nós conseguimos identificar a questão remuneratória, porque nós vimos ali que a injúria gerou uma indenização e nós vimos a condição que foi imposta no contrato para que ela realizasse determinadas obras para obter a doação. Então, essa resposta seria correta na forma do artigo 556 e 564, inciso 1 do Código Civil. A doação para Carmen não pode ser revogada por ingratidão, porque o ato de liberalidade do doador teve motivação puramente remuneratória. E o problema deu essa motivação puramente remuneratória. Tá? Então, a resposta dessa questão é a letra C. Letra D. O ordenamento admite que a doação para Carmen fosse realizada por instrumento particular, razão pela qual a realização da escritura pública foi um ato desnecessário. Não, a realização por escritura pública é um ato necessário porque eu tenho que comprovar depois a escritura, o RGI em nome de Carmen. Então, por essa razão, a escritura pública ela é necessária, não é desnecessária. Obviamente que para a doação de um bem imóvel, se tem que pagar um imposto de transmissão para a doação. Então, se paga para comprovar a doação. Tá? Então, essa opção D está errada. A opção correta é a letra C, da questão número 3. Beleza? Questão número 4, do concurso 32, exame de ordem. Carlos, motorista de táxi, estava parado em um cruzamento devido a um sinal vermelho. De repente, de um prédio em péssimo estado de conservação, já vem responsabilidade de propriedade de sociedade empresária XYZ, é alugado para a sociedade ABC, caiu um bloco de mármore da fachada e atingiu o seu carro. Isso aí acontece, a gente vê no nosso dia a dia acontecendo. Sobre o fato narrado, assinale a opção correta. Carlos pode pleitear da sociedade XYZ indenização pelos danos sofridos? Com certeza. Essa é a opção correta, na forma do artigo 937 do Código Civil. Ele pode, a responsabilidade é da sociedade XYZ. Vou voltar aqui. O prédio é de propriedade da XYZ. Quem tem que arcar com a manutenção é a empresa XYZ. Quem tem que zelar pela segurança é a empresa XYZ. É dano estrutural. Não cabe a responsabilidade da sociedade ABC, que a sociedade ABC é a mera locatária. Obviamente que a locatária tem que cuidar, mas a questão estrutural é de responsabilidade do proprietário. Tá? Agora, se a sociedade empresária XYZ vai requerer uma indenização por ação de regresso, ela pode até requerer, mas a possibilidade de 99% de chance de não conseguir, porque a responsabilidade da estrutura do prédio é do seu proprietário. Então, a opção correta é a letra A. Letra B. Carlos pode pleitear indenização pelos danos sofridos apenas contra a sociedade ABC? Não, porque ela não é proprietária, a não ser que Carlos ajuize a ação contra a sociedade ABC sem saber que a proprietária é XYZ. Aí ele ajuiza a demanda, vai perder no final. Também a gente não vai saber o que o juízo vai entender. Se o juiz entender que sim, mas a possibilidade é muito pequena. Tá? Mas o correto é a via para se cobrar a indenização é do proprietário. Letra C. A sociedade XYZ pode ser eximida a responsabilidade alegando culpa da sociedade ABC. Nada a ver. Letra D. A sociedade ABC pode ser eximida a responsabilidade alegando culpa exclusiva da vítima. Como? Se cai um bloco de mármore, foi mármore, e atinge o carro. A vítima é o motorista do carro, é Carlos. Como é que ele vai fazer? Não tem como inverter a gravidade. Então, a resposta correta dessa opção é a letra A. Fechou? Liz. Tá marcado questão 6, mas não é questão 2, é questão 6. 5, na verdade. Questão 5, não é 2. Penúltima questão de direito civil, para a gente passar para o processo civil. Acredito que está indo bem, porque nós estamos fazendo uma leitura tranquila, pausada, trabalhando o enunciado para poder fundamentar as respostas e não ter dúvidas de uma vez por todas. Obviamente que nós estamos aqui em 25 minutos. É óbvio que vocês não vão gastar
esse tempo todo na resolução da questão, mas para efeito de treinamento, vale a pena pausar e debater, tá? Depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre questões teóricas, sobre doutrina, sobre fundamento, para poder facilitar a leitura e a interpretação das próximas questões que vocês forem estudar em casa ou através de outros vídeos que eu vou começar a gravar mais conteúdo para exame de OAB aqui no canal. Então vocês têm que acompanhar. Para a segunda fase, eu vou preparar um material especial para você, para quem for ficar em direito civil e processo civil, for fazer a segunda fase, vai ter um material bom. O vídeo anterior gravado nessa playlist é a elaboração de uma peça processual. As pessoas têm um pouco de medo com relação a civil e processo civil, porque existem muitas peças, realmente, de fato, existem, mas identificar a peça eu não vejo dificuldade nenhuma. A gente vai identificar para estudar para a segunda fase, beleza? Bora para a questão 5, que não é 2 aqui em cima, tá? É 5, tá errado, eu errei. Liz e seu marido Hélio adquirem uma fração de tempo em regime de multipropriedade, olha, imobiliária. A multipropriedade imobiliária foi trazida pelo Código Civil Novo. Já havia debate sobre isso, mas não havia uma previsão legal. Agora a gente tem previsão legal sobre isso. Eu e mais 10 pessoas podemos comprar um imóvel. Somos multiproprietários, tá? Então, como já existem negócios assim, né? De rede hoteleira, Liz e seu marido Hélio adquirem uma fração de tempo em regime de multipropriedade imobiliária no Hotel Fazenda Cidade Linda, no estado de Goiás. Pelos termos do negócio, eles têm direito a ocupar uma das unidades do empreendimento durante os meses de dezembro e janeiro, em regime fixo. No ano seguinte, a realização do negócio, as filhas de no ano seguinte à realização do negócio, as filhas do casal, Samantha e Laura, ficam doentes, exatamente em dezembro, os que impede de viajar. Para contornar a situação, Liz oferece à sua mãe, Alda, o direito de ir para a cidade linda no lugar deles. Ao chegar no local, porém, Alda é barrada pela administração do hotel sob o fundamento de que somente a família proprietária poderia ocupar as instalações da unidade. Você, como advogado, deve esclarecer se o ato é legal, assinalando a opção que indica sua orientação. Acontece direto, quando a gente se forma, né, em direito, chegam casos no nosso escritório aqui. Eu sou professor e sou advogado, me formei em 2004, né, eu comecei a estagiar em 1999, para ter ideia do que eu já vi em escritório de advocacia. Passei pela Defensoria Pública, passei pelo escritório pequeno, passei pelo escritório grande, até passar por empresa com advocacia administrativa e ter meu próprio escritório desde 2020. Início de 2020, eu constituí a Sociedade Individual Antunes Advocacia. Então, aqui no escritório, eu vejo muita situação. Lógico que hoje, depois de 20 anos de formado, 21 anos de formado, eu já consigo ter uma facilidade de manusear certas situações. Mas no início, eu via os advogados atendendo para aprender, para absorver conteúdo. Quando eu comecei a advogar sozinho mesmo, eu tinha muita dificuldade. Então, a análise dessa situação, ela tem que ser uma análise diante da norma legal. Eu tenho que saber que existe a multipropriedade. Eu tenho que saber que existe responsabilidade. Não só de quem cede o direito de uso dessa multipropriedade, mas também de quem é o proprietário. Então vamos nas opções aqui, a gente vai começar a entender melhor. O ato é legal, a letra A, pois o regime de multipropriedade, ao contrário do condominial, é personalíssimo, tá? Nesse caso, ele está dizendo que há uma situação personalíssima. Mas será que há uma situação personalíssima nesse caso ou não? Bora que eu acho que deu uma travada aqui na internet. Vamos continuar. Voltando aqui. Aquisição de propriedade em regime de multipropriedade, tá? Imobiliária. Houve uma proibição da família em usar a coisa. O ato é legal, pois o regime de multipropriedade, ao contrário do condominial, é personalíssimo. Aqui nós não temos a questão
ser personalíssimo, porque nós temos um uso em condomínio, tá? Essa resposta aqui, ela está errada, porque eu não tenho um ato legal de proibição, tenho um ato ilegal. Por mais que haja uma propriedade, eu como proprietário, eu tenho como indicar alguém para ir no meu lugar e justificar também o problema, tá? Então, bora debater o restante e fundamentando as outras opções. Letra B, o ato é ilegal, tá? Beleza, o ato é ilegal. Pois como hipótese de condomínio necessário, a multipropriedade admite o uso das unidades por terceiros, tá? Não há de se falar em hipótese de condomínio necessário e admissão de uso de unidades por terceiros. Letra C. O ato é ilegal, pois a possibilidade de cessão da fração do tempo do multiproprietário incomodado é expressamente prevista no Código Civil, exatamente no artigo 1358, inciso 1 e inciso 2. Então, é uma prática prevista em lei, onde o multiproprietário pode ceder a sua fração. Então, seria uma cessão de uso de tempo do multiproprietário que está incomodado. Então, a opção correta é a letra C, devido ao artigo 1358, inciso 1 e inciso 2 do Código Civil. O ato é legal, a letra D, pois o multiproprietário tem apenas o direito de doar ou vender a sua fração de tempo, mas nunca cedê-la em comodato. Está errado. Nós sabemos que o comodato é previsto no Código Civil. Nós sabemos que o comodato, uma parte se beneficia e a outra não. Nós sabemos que o comodato também gera direitos e responsabilidades. Então, por haver uma previsão legal também por comodato, nós temos a opção C como correta. Sexta e última questão de direito civil é um outro problema longo para se interpretar. Também tirei do 32º exame, peguei todas as questões de direito civil de lá e trouxe para cá. Hugo, corretor de imóvel, recebe oferta de contrato por prazo indeterminado para intermediar a realização de negócios sobre um novo empreendimento imobiliário, cujo lançamento ocorrerá em data próxima, obtendo as seguintes informações. 1. As características gerais do empreendimento, com a descrição da planta, da área e do valor de cada unidade autônoma projetada em condomínio edilício. Estuda isso em Direito Civil 4. Tudo que a gente estuda em sala de aula, a OAB está colocando. Bora prestar atenção. 2. O valor oferecido em remuneração pelos serviços de corretagem corresponde a 4% sobre o valor da venda. Entusiasmado, Hugo entra em contato com diversos clientes potenciais compradores, a fim de mediar a celebração de compromissos de compra e venda com o dono do negócio. Nesse ínterim, consegue marcar uma reunião entre o incorporador, dono do negócio, e o seu melhor cliente, sócio de uma grande rede de farmácias, pretendendo adquirir a loja principal do empreendimento. Após a reunião, em que as partes se mostraram interessadas em prosseguir com a negociação, nenhum dos futuros contratantes tornou a responder ao corretor, que não mais atuou nesse empreendimento ante a sua dispensa. Soube meses depois que o negócio havia sido fechado entre o incorporador e o comprador em negociação direta de 5 milhões de reais. Diante do exposto, assinale a resposta correta. A dispensa do corretor não ilide o dever de pagar a remuneração de que lhe era devida, pois o negócio se realizou posteriormente como fruto de sua mediação. Vamos debater as outras para poder chegar na resposta correta. Eu já vi qual é a resposta correta aqui, mas não vou falar. Daqui a pouco a gente vai debater. Letra B. Ainda que tenha iniciado a negociação com a atuação do corretor, uma vez concluído o negócio, diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida.
Letra C. A ausência do corretor na negociação, que resultou no acordo de venda, evidencia o descumprimento do dever de diligência e prudência, motivo pelo qual perde o direito de remuneração. Letra D. O corretor tem direito à remuneração parcial e proporcional, pois, apesar de dispensado, iniciou a intermediação e o negócio ao final se concretizou. Dessas opções, a resposta correta seria a letra A, na forma do artigo 727 do Código Civil. A dispensa do corretor não ilide ou não impede o dever de pagar a remuneração que lhe era devida, pois o negócio se realizou posteriormente como fruto de sua mediação. Quem trouxe o comprador para o negócio foi o corretor. Quem iniciou toda a tratativa foi o corretor. Então, por essa razão, ajuizando a ação para receber 4% do valor total da venda, o corretor tem 99,9% de ganhar. Eu não falo mais 100%, porque eu sei que na vida real, quando se demanda, a gente não sabe o que vai acontecer, apesar de eu ter direito sobre o caso. Mas, para efeito de exame de OAB, aprovam, sim, a dispensa do corretor não vai impedir, não vai vedar o direito dele de receber, não o proíbe de receber, porque ele startou toda a negociação, trouxe o comprador e ele fechou o negócio. Então, por essa razão, a resposta A seria a resposta correta para essa questão. Belezinha até aí? Vamos agora para processo civil, trabalhar 6 questões também. Nós fizemos aí 6 questões em 36 minutos, praticamente. 6 vezes 6, 36, praticamente 5 minutos e pouco de realização de prova. Geralmente as questões de concurso saem 3 a 5 minutos. Estamos num tempo bom para poder debater e marcar as opções corretas. Bora para processo civil. Lá vem questão longa. Primeira questão, eu trouxe do exame 40. Primeira questão, Aline recebeu uma proposta de investimento de Guizé Limitada, instituição que atua no mercado financeiro, que lhe garantiria um retorno fixo mensal de 10% ao mês sobre o capital investido. Crendo tratar-se de um ótimo negócio, a Aline transferiu R$500 mil para a conta de Guizé Limitada, que passou ali a apresentar extratos mensais apontando o suposto crescimento do capital. Então, ela achou que fosse ter um rendimento aí de 10% ao mês, e foi fundo, meteu ficha aí e botou 500 mil no negócio. Entretanto, alguns meses depois foi divulgado em um importante veículo de comunicação que Guizé Limitada estava sendo investigada pela prática de pirâmide financeira. Muito nervosa, a Aline tentou o contato telefônico com a instituição sem sucesso. Depois de inúmeros e-mails, a Aline decidiu ir ao estabelecimento onde funcionava Guizé Limitada, mas encontrou um imóvel abandonado. Isso acontece muito, eu tenho clientes assim no escritório. Constatando tratar-se de um golpe, Aline, por meio de seu advogado ou advogada, decidiu ajuizar pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, com o objetivo de efetivar o arresto de R$500 mil, antes de formular o pedido principal de rescisão contratual, com a devolução do valor depositado, cobrança dos rendimentos contratados e indenização pelos danos morais sofridos. Sobre essa modalidade de tutela provisória, assinale a alternativa correta. Letra A. Sendo deferida a tutela cautelar antecedente requerida por Aline, ela deverá ser efetivada em 60 dias, sob pena de perda de sua eficácia da tutela cautelar concedida. Letra B. Sendo efetivada a tutela cautelar antecedente requerida por Aline, o pedido principal deverá ser formulado no prazo de 15 dias, sob pena de perda de eficácia da tutela cautelar concedida. Letra C. Se o pedido principal formulado por Aline for julgado improcedente, haverá perda da eficácia da tutela cautelar concedida. Letra D. Se houver a perda da eficácia da tutela cautelar antecedente, tal pedido poderá ser renovado posteriormente com base nos mesmos fundamentos. Nós temos que tomar muito cuidado com tutela de urgência, tutela cautelar, liminar, a interpretação, a ação principal, como colocar, o momento adequado.
qual o prazo, a tutela satisfativa, enfim, medida cautelar, nós temos que tomar muito cuidado. Nesse caso, nós temos uma situação que a opção correta seria a letra C. Se o pedido principal formulado por Aline for julgado improcedente, haverá a perda da eficácia da tutela cautelar concedida. Para ela fazer uma tutela cautelar, ela vai preceder a ação principal. Se na ação principal for julgada improcedente, coloca ali, ó, pedido formulado, pedido principal for julgado improcedente, automaticamente essa tutela cautelar ela vai perder a sua eficácia, porque essa tutela cautelar ela vai caminhar junto com o pedido principal. Se o pedido principal cai, ela se perde o efeito da tutela cautelar. Isso daí está previsto no artigo 309 do CPC, quando você começa a estudar requisitos de tutela de urgência, a partir do artigo 300, está bem claro no artigo 309 essa situação entre a perda da eficácia da tutela cautelar concedida na situação ou na hipótese de julgamento de pedido principal improcedente. Tá, beleza? Então aí marca o artigo 309 do Código de Processo Civil, lembrando que a partir do 300 nós estudamos os requisitos da tutela de urgência. Lembrando também que falar de tutela cautelar, falar de tutela de urgência, nós temos que demonstrar o risco e o perigo. Não se esqueçam do fumus bonis iuris do periculum in more, que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Comprovem o risco, quando forem fazer um pedido desse, ou para a segunda fase da prova, ou em casos que estão acontecendo aí em estágio de escritório, a análise e a demonstração de risco. Segunda questão, exame 40. Júlio, advogado ainda inexperiente, preocupado com a possibilidade de perder o prazo para oferecer contestação em favor de Roberta, sua cliente, que está viajando. Indaga a você se ele deve esperar o retorno de Roberta, que esqueceu de fornecer a procuração. Diante desse cenário, assinale a afirmativa que corretamente apresenta sua orientação. Letra A. Júlio pode oferecer contestação independentemente de procuração, desde que junte o instrumento aos autos no prazo de 15 dias, a fim de evitar preclusão. Letra B. Júlio pode oferecer contestação independente de instrumento de mandado apenas se a parte contrária concordar. Letra C. Júlio deve aguardar o retorno de Roberta, tendo em vista que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Letra D. Júlio, caso os direitos tratados em juízo sejam disponíveis, pode oferecer contestação mesmo desacompanhado de procuração. E caso mencionados direitos estejam disponíveis, ele deverá aguardar o retorno de Roberta, tendo em vista que, nesse caso, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. De todas essas opções, uma coisa é certa: não cabe ao advogado postular direito alheio sem procuração. A capacidade postulatória do advogado permite que ele atue representando alguém através de poderes que são conferidos através da procuração. Sem esses poderes, ele não pode atuar em processo algum. Ele pode, inclusive, responder processo ético disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Mas nesse caso concreto, como há a ausência da parte e que ele vai defender o direito para que evite uma preclusão, a resposta correta seria a letra A. Ele informa o que está acontecendo, ele impede um possível prejuízo ao seu cliente e, obviamente, que dentro do prazo de 15 dias ele vai ter que juntar essa procuração para que não haja a preclusão, tá? Então, essa opção, ela está sendo fundamentada no artigo 104 do CPC, então cabe a Júlio a oferecer a contestação independente de procuração, desde que junte o instrumento nos autos no prazo de 15 dias. Instrumento procuratório, que se fala aí, tá? Se junte à procuração. Terceira questão do 40º exame de ordem. Na qualidade de servidor público estadual, Marcos ajuizou ação no procedimento comum contra o Estado de Minas Gerais, buscando obter pagamento de determinada verba remuneratória que lhe teria sido suprimida de forma administrativa em contrariedade ao que dispõe a lei. Até aí, nós temos a identificação de previsão legal para sustentar o direito de Marcos. Depois da citação do Estado de Minas Gerais e do regular curso do feito,
O juiz responsável pela tramitação da ação julgou procedente o pedido formulado por Marcos, beleza, condenando o ente estatal ao pagamento de verba remuneratória, beleza, verba remuneratória. Na sequência, o cartório da serventia do juízo procedeu à intimação eletrônica das partes acerca da sentença, visto tratar-se de processo eletrônico, beleza também. Sobre a situação hipotética descrita, assinale a opção correta. Letra A. O prazo que disporá o Estado de Minas Gerais para a interposição de eventual recurso de apelação será de 15 dias úteis, contados do dia útil seguinte, subsequente à consulta do teor da intimação ao do término do prazo para que a consulta se dê, dado a intimação da sentença ocorreu de forma eletrônica, não devendo o prazo ser contado em dobro. Então, nós temos aqui uma opção letra A, que dispõe a Fazenda Municipal, ou melhor, Fazenda Estadual, a interposição de um recurso no prazo simples. Nós sabemos que Fazenda tem prazo em quádruplo em situações que tem prazo em dobro, mas essa opção fala que é o prazo simples. Então, essa opção ela não está correta, pode descartar, tirar essa ideia da cabeça, porque 15 dias não é prazo simples para a Fazenda Estadual. Opção errada. Letra B. Estado de Minas Gerais poderá alegar a nulidade da intimação, visto que não ser lícita a utilização do meio eletrônico para a comunicação de atos processuais, sendo imprescindível a intimação pessoal do ente estatal, que somente se pode dar por carga ou remessa dos autos. Isso é uma mentira, a letra B está errada. Inclusive, eu posso dizer aqui para vocês, quem atua como estagiário sabe, existe um portal que o ente público recebe a notificação e toma ciência. Então, essa opção está fora. Essa opção seria em 1990, mas nós já passamos muito de 1990. Letra C. Caso o Estado de Minas Gerais tivesse interposto apelação antes de intimar eletronicamente essa sentença, o recurso haveria de ser considerado intempestivo. Está errado. Por ter sido apresentado antes do termo inicial do prazo. Mentira. Intempestivo é quando ele é interposto fora do prazo, depois do prazo, na realidade. Tá? Se ele está dentro do prazo, ele está correto, ele está tempestivo. A tempestividade vai ter um marco inicial e final. Se o prazo é de 15 dias para recurso de apelação para o sujeito de direito ou ente particular, ele vai contar em 15 dias úteis até, por exemplo, dia 15 de dezembro. Passou para o 16º, ele fica intempestivo. Se interpõe o recurso no 14º dia, ele está tempestivo, está dentro do prazo lá da lei. Sobrou para a gente a letra D. Né? A letra D, na forma do artigo 123 do Código de Processo Civil. Caso vislumbre a omissão, contradição, melhor, 1023. Caso vislumbre a omissão, contradição, obscuridade, erro material, na sentença, que são os vícios previstos no artigo 1022, 1023 do Código de Processo Civil, o Estado de Minas Gerais poderá opor embargos de declaração no prazo de 10 dias úteis. Nós sabemos que para o ente particular, o prazo é simples, é 5 dias úteis. Para a Fazenda Estadual, é o dobro, 10 dias úteis. Considerando o início do prazo, o dia útil seguinte da consulta ao teor da intimação ou término do prazo para consulta que se dê, dado que gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Então, essa é a opção correta. O 1022, 1023, que trata do CPC, né? O artigo 1022 e 1023, que trata-se de embargos de declaração no Código de Processo Civil. A opção correta é a letra D. Cabe prazo em dobro para a Fazenda Estadual por embargos. E nós sabemos que contra a sentença cabe embargos de declaração ou, eu falo ou porque você pode opor embargo de declaração contra a sentença e pode interpor recurso de apelação contra a sentença. Fechou? Quarta questão do 40º exame de ordem.
anotar aqui para não perder. Quarta questão. Tá. Engenheiro civil José Carlos Silva trabalha em Aracaju. Ele realizou a reforma da casa de Luzia, no valor de 15 mil. 15 mil. O serviço foi devidamente prestado, sem qualquer reclamação, por eventuais falhas por parte de Luísa. O serviço foi devidamente prestado, sem qualquer reclamação, por eventuais falhas por parte de Luísa. Tá, beleza. Contudo, Luísa não efetuou o pagamento no prazo estipulado. José Carlos procurou Luzia para resolver o pagamento da dívida, sem buscar o Poder Judiciário. E após diversas tratativas, Luzia assinou um documento particular que reconhece a dívida de 15 mil. Reconhecimento de dívida. O referido instrumento também foi assinado por 2 testemunhas. Olha aí, que eu sempre falo em sala de aula. A assinatura de 2 testemunhas é prevista no Código Civil, é pacificada pelo STJ, é pacificada pelo STF, traz força executiva ao contrato, encurta o caminho para poder penhorar bens, penhorar valores. Esse é o caminho, tá? Assinatura de 2 testemunhas. Porém, no prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, Luzia não efetuou o pagamento e José Carlos ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face de Luzia. Perfeito. Perfeito. Engenheiro civil José Carlos, completamente preparado e orientado, teve uma dívida, não foi pago, fez assinar um contrato, esse contrato é um reconhecimento de dívida, assinaram-se 2 testemunhas, trouxe força executiva ao contrato, perfeito. Depois da citação e da ausência do pagamento de Luzia, José Carlos pede ao juiz que Luzia indique bens sujeitos a penhora, sob pena de multa, pois caso não indique, sua conduta poderá ser considerada atentatória à dignidade da justiça. Sobre o requerimento de José Carlos, assinale a alternativa correta. José Carlos não poderá efetuar esse requerimento. Ele poderá, pois não é possível o arbitramento de multa caso não indique bens à penhora. Poderá. Letra B. José Carlos poderá efetuar esse requerimento, sendo considerada atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva da executada, que intimada não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade. E, se for o caso, a certidão negativa de ônus. Então, o que acontece aqui? A opção correta é a letra B e eu preciso debater sobre isso. Notem que lá no problema, isso aí fica por uma questão mais ampla para a gente entender. A gente trabalha isso em civil 3, que é contrato. Lá no problema, nós vimos que engenheiro civil prestou serviço, fez a cobrança do valor, a cliente não pagou, ele fez assinar um contrato, a cliente assinou, colocou 2 testemunhas, transformou aquele título em executivo, tá ok? Trouxe força executiva e agora ele quer que a Luzia indique bens, relacione bens. Se há uma ordem judicial para que ela faça isso e ela não faz, aí sim ela pode entrar no ato atentatório à justiça, porque ela está descumprindo determinação judicial. Então é perfeitamente cabível a opção B diante desse cenário, tá? Então toda a intimação de cumprimento de liminar, cumprimento de decisão, que faça o processo andar para o bom uso da justiça, o bom andamento processual, caso o jurisdicionado não cumpra, ele pode ser condenado, pode ser multado e considerado ato atentatório à justiça. Letra C, que já não está correta, José Carlos poderá efetuar esse requerimento, sendo possível o arbitramento de multa superior a 30% do valor atualizado da execução, mas não poderá ocorrer nenhuma outra sanção de natureza processual material em face executada. Não, mentira, pode, não necessariamente tem que ser arbitrado 30%, vai depender do caso concreto, não há nenhuma obrigatoriedade do juiz fixar isso, então essa opção está errada. José Carlos não poderá efetuar esse requerimento, mentira, pode, pois é sua obrigação indicar os bens possíveis de penhora de Luzia. Ele pode indicar, se ele tomar conhecimento, ele fala, indica, e aí o juiz vai mandar penhorar o bem indicado pelo exequente, no caso José Carlos, tá? Então a opção correta é a letra B,
e vamos partir para cima. Questão 5, já caminhando para o final. Felipe propôs ação de reparação de danos contra Gustavo, fundada em responsabilidade extracontratual, em razão de Felipe ter sido atacado pelo cachorro de Gustavo, enquanto transitava pela rua perto de sua casa. Em primeira instância, o pedido formulado por Felipe, em sua petição inicial, foram julgados totalmente procedentes. Depois da publicação da sentença de procedência, Gustavo interpôs apelação para buscar a reforma integral da sentença. Simultaneamente, Felipe opôs embargo de declaração contra a sentença para obter a majoração dos honorários de sucumbência, considerando que não foi fixado o percentual mínimo previsto no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Parará. Sobre essa situação hipotética, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a conduta que você, como advogado embargado, deveria adotar. Lembrando, quando se fala aqui em embargos de declaração, lembrem sempre do artigo 1022, 1023, 1024, 1025, tá? Do Código de Processo Civil. Letra A. Apresentar nova apelação após o julgamento dos embargos de declaração opostos por Felipe, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração. Não, eu tenho que analisar o resultado dos embargos de declaração para ver se eu vou apelar ou não, tá certo? Nós temos que saber que recurso de apelação ataca o mérito. Embargos de declaração não ataca o mérito, não requer a reforma do mérito, não busca a modificação da sentença no mérito, busca sanar vícios contidos no artigo 1022 do CPC, que é obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sanando esses vícios, eu tenho uma procedência dos embargos de declaração, mas não se atinge mérito, tá? Não se atinge mérito. Letra B. Complementar ou alterar as razões da apelação se houver o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Felipe. Então, se houve a interposição de um recurso de apelação e depois houve a oposição dos embargos de declaração, é perfeitamente cabível a complementação ou a alteração das razões da apelação se houver o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Felipe, porque pode modificar o sentido e a tese e a estrutura do recurso de apelação, mesmo sabendo que os embargos de declaração não servem para modificar mérito, mas o fundamento da apelação tem que manter uma estrutura. Se há a análise da sentença, há o cabimento de apelação antes do prazo, há a interposição da apelação antes do prazo, e depois há uma sentença ou uma decisão final de embargo de declaração, obviamente que a fundamentação da apelação pode ser prejudicada. Então, para que não haja prejuízo à parte contrária, na forma do artigo 1024, parágrafos 4º e 5º, caberia aí, seria mais interessante, complementar ou alterar as razões da apelação. Letra C. Ratificar as razões de sua apelação após o julgamento dos embargos opostos por Felipe, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Não tem nada a ver, porque quando se opõe embargos de declaração, tem que haver uma decisão final dos embargos de declaração, logo nasce um novo prazo para recurso de apelação, tá? A sentença de embargos ou decisão final de embargos reabre o prazo do zero para a contagem de recurso de apelação, que seria aí 15 dias úteis. Letra D. Apesar da nova apelação após o julgamento dos embargos de declaração opostos por Felipe, se os embargos de declaração forem acolhidos, nada a ver. Sendo acolhido ou não sendo acolhido, dependendo do tipo dos embargos, aí cabe a complementação ou alteração das razões da apelação, tá? Agora, obviamente que se não for acolhido os embargos, não tem nem o que mudar o recurso de apelação. Como a letra B fala ali, ó, complementar ou alterar as razões de apelação, se houver acolhimento dos embargos, se houver. Se não houver, vai ficar tudo no mesmo, não tem o que mudar. A apelação já foi feita para combater a sentença, não houve modificação na sentença, não há o que mudar.
Tá? Tá fazendo sentido aí para vocês? Beleza? Opção correta, letra B de bola. Última questão de exame do... Não é do 32º, é do 40º. Mais um erro meu ali. Tá? Eu copiei, colhei e montei esse slide para você e acabou que eu não coloquei 40º, sim 32º. Tá errado, é do 40º exame. As provas de civil eu tirei do 32º exame. E as provas de processo civil, as questões, eu trouxe do 40º exame. Tá? A gente vai encher essa playlist aqui de vídeo aula, resolução de questões, para vocês passarem tempo olhando esses vídeos. Eu acredito que vocês vão usar isso na prova, porque deve ter questão repetida aqui que vai cair, principalmente para vocês se atentarem nas questões de recursos do processo civil. Leonardo adquiriu uma televisão na loja francesa pelo valor de 12 mil. 12 mil. Quantia que seria paga por meio de cartão de crédito em 12 prestações de 1.000. 12 de 1.000. Ocorre que após o pagamento da sexta parcela, a loja francesa passou a cobrar 2.000. Então, 6, 2.000. De Leonardo, 6 parcelas restantes. Então, praticamente ficou bem salgado aí. Por ter constatado a cobrança indevida somente depois de realizar o pagamento integral, Leonardo ajuizou uma ação pelo procedimento comum em face da loja francesa, para ser ressarcido em dobro pelo que o valor indevidamente cobrado na forma do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Beleza, tá total sentido aí o problema. Depois da contestação e regular instrução, o juízo da vara civil competente proferiu sentença julgando procedente o pedido de Leonardo, com a consequente condenação da loja ao pagamento de 12 mil, acrescido de juros de correção monetária, tá justo. Ato contínuo, loja francesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça. Em seguida, a loja francesa interpôs recurso especial, porém intempestivamente. O que quer dizer intempestivamente para quem está por fora do prazo? Como existiam inúmeros recursos sobre a admissibilidade de devolução em dobro, em caso de cobrança indevida contra o consumidor, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, essa controvérsia jurídica foi afetada para o rito de julgamento de recursos repetitivos, ok? E implicou em sobrestamento do recurso especial da loja francesa, ok? Se eu tenho recursos repetitivos, mesmo o assunto, para ser resolvido, vai haver uma intervenção e o processo vai ser sobrestado. Isso é normal, isso é previsto, isso é processo civil 2, tá? Recursos. Ato contínuo, Leonardo requeriu que o recurso especial da loja francesa não fosse sobrestado, uma vez que era intempestivo. Embora intempestivo o recurso, o referido requerimento foi indeferido. Lógico, se ele é intempestivo, requerendo que não fosse sobrestado, porque não sobrestar se eu tenho um assunto de tema repetitivo, tá? Então, obviamente, o requerimento foi indeferido e está certo esse indeferimento. Na condição de advogado de Leonardo, assinale a opção em que indica o recurso cabível para a alteração dessa decisão. Nós sabemos que processo civil, fase de conhecimento, começa com petição inicial e termina com sentença. Fase de recurso, interpõe recurso de apelação, vai terminar com uma decisão do colegiado. Ah, mas lá no Tribunal de Justiça do meu estado, meu recurso foi negado provimento. Então, bora jogar esse recurso para o STJ, caso haja violação de lei federal, ou para o STF, caso haja violação de direito constitucional. Tá? Então, nós temos recurso especial que vai para o STJ e recurso extraordinário que vai para o STF. Beleza? Bora prosseguir na análise aqui. Letra A. Não será possível interpor recurso, pois é irrecorrível a decisão que indefere requerimento de exclusão de sobrestamento. Mentira. De toda decisão cabe recurso. Não importa. Tá? Caso não seja recebido, dependendo do caso concreto, pode haver uma violação do direito de defesa da parte requerente.
Então, exclusão do sobrestamento do recurso especial impactado pelo procedimento de recursos especiais repetitivos. Letra B. Reclamação, pois é irrecorrível a decisão que indefere requerimento de exclusão de sobrestamento do recurso especial impactado pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos. Nada a ver. Ação rescisória, fundamento completamente diferente, pois é irrecorrível a decisão que indefere o requerimento de exclusão de sobrestamento do recurso especial, impactado pelo procedimento de recurso especial repetitivo. Nada a ver, o fundamento de ação rescisória é completamente outro. Agravo interno, beleza. Quando eu falo de agravo interno é porque eu quero desbloquear alguma coisa, tá? Quando eu tenho um agravo interno, eu quero movimentar alguma coisa dentro daquele recurso que eu já havia interposto, dentro de algum tipo de pedido, alguma decisão interlocutória que eu sinto que está afetando o interesse do meu cliente. Agravo interno, pois é um recurso cabível contra a decisão que indefere requerimento de exclusão de sobrestamento do recurso especial impactado pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos. Correto, porque é uma decisão que não põe fim ao processo, mas ele indeferiu um requerimento, então todas as decisões interlocutórias cabem agravo. Nesse caso, ele é interno, porque já tem uma interposição de recurso, tá? E há uma análise de recursos repetitivos. Então, na forma do artigo 1036, 1036 do Código de Processo Civil, é cabível o agravo interno. Fechou aí, galera? Encerrando aqui, desejo aí a todos vocês uma excelente prova de exame de ordem. Peço que aproveitem bastante o material que tem aqui no canal. São as playlists, eu procuro fazer as playlists, os vídeos de até 30, 35 minutos ou até menos, para não ficar muito cansativo. Eu não queria prolongar esse vídeo aula para 1h07. A ideia seria inicial fazer 10 questões de direito civil, 10 questões de direito processual civil, mas eu quis trazer 6 e explicar bastante cada enunciado, explicar bastante cada opção que você poderia marcar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as playlists que aqui nós temos no canal. Assistam principalmente já para o final, para essa reta final aqui do exame de ordem. Assistam os resumos de conteúdo que vai ajudar bastante. Beleza? Então, até a próxima. Eu vou continuar mandando conteúdo aqui para vocês. Fiquem à vontade. E tudo vai dar certo nessa prova. Fiquem tranquilos. Um abraço. Até a próxima.